Olá, meninos, meninas, um grande abraço, uma alegria poder estar junto com você mais uma vez. Como sempre tenho falado, o desejo do meu coração é que você seja um jovem cada dia mais abençoado pelo Senhor. Eu quero meditar um pouquinho, uma palavra com você, e o tema é sem constrangimento, né? Sem constrangimento. Salmo 138, versículo 1 e Salmo 32, tá? Eu vou ler Salmo 138, versículo 1, apenas o versículo 1 do Salmo 138, que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses te cantarei louvores. Ou na presença dos poderosos te cantarei louvores. Salmo 32, versículo de 1 ao versículo 1 apenas. Primeiro, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. E o versículo 11, o último versículo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração, sem constrangimento, sem medo, sem vergonha. É o que o salmista está dizendo. Sem medo, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou louvar o Senhor diante dos poderosos, diante dos deuses. Os deuses é um título. Quando você encontra aí na sua tradução, tem tradução que já traduz para os poderosos, mas tem tradução que você encontra os deuses. A palavra deuses é um ídolo. Alguém, talvez com uma menor do que Deus, é claro. Então, ídolos é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Mas aqui o salmista está dizendo de pessoas poderosas. Os ídolos aqui eram os reis, eram os príncipes, governantes, e ele então está dizendo aqui, eu louvarei ao Senhor na presença de cada um deles. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, e eu vou louvar ao Senhor diante deles, até diante de Satanás, porque Satanás também é um ídolo. Por isso aqui, então, Davi, o salmista, está dizendo que ele vai louvar o Senhor diante desses poderosos, tá? Pequenos comparados à grandeza de Deus, tá? Deuses são comparações ao Deus soberano. Por isso, aqui o salmista quer louvar ao Senhor diante desses deuses. E aqui o importante não é a quem a palavra deuses se refira, mas o que vale mesmo é que Davi, ele está dizendo que jamais se envergonhará de cantar louvores ao Senhor, cantar louvores a Deus, né? Em qualquer momento, em qualquer situação, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer pessoa. Eu não me envergonho. Por isso, ele cantaria ao Senhor diante de qualquer poder do mundo. Às vezes nós ficamos com vergonha de algumas situações, com medo,
nada o impedirá, o salmista, de louvar ao Senhor. Não importa, não quem esteja diante dele, o desejo dele é louvar ao Senhor, é mostrar a quem ele serve, ao Senhor, soberano, Criador de todas as coisas. Por isso, não há razão para constrangimento. Deus é Deus. Deus não se constrangeu. Deus não teve medo. Deus não teve vergonha de abandonar a glória, de vir ao mundo e morrer na cruz por cada um de nós. Se Deus não teve vergonha, por que eu vou ter vergonha dele? Por isso, então, é isso que o salmista está dizendo. Se Jesus foi até a cruz, se humilhou, não teve vergonha, por que eu vou ter vergonha de glorificar o teu nome, o nome do Senhor? Seja na presença dos reis, seja na presença de pessoas simples e humildes, vamos louvar, engrandecer, glorificar o nome do Senhor. O Salmo 32 nos fala de uma alegria, de um perdão, de uma alegria contagiante, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é muito mais do que ser feliz, é muito mais do que ser alegre, é ter isso no coração, é viver isso, é implantar isso, é transmitir isso. Bem-aventurado aqueles que realmente têm o Senhor no seu coração. Por isso, alegria daquele que é chamado de reto, de justo, diante do seu Senhor. Por isso a palavra bem-aventurado, ela além de nos trazer a beleza, desse estado espiritual, nós vamos encontrar no Salmo 32 mais 3 palavrinhas importantes demonstrando a alegria daquele que recebe perdão de Deus. Por isso, querido, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos restaura, Deus nos perdoa. Por isso, a beleza do perdão. E quando Deus nos perdoa, nós somos renovados. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Então, não é alegria no mundo, mas é alegria no Senhor. Regozijai-vos, ó justos. A palavra do Senhor nos chamando de justos, regozijai-vos ao Senhor. E mais, exaltai vós todos que sois retos de coração. Isso é, que recebeu de Deus o perdão da vida, da salvação. O pior efeito do pecado, queridos, é a separação. Ele nos separa. Ele nos separa de Deus, nos separa da família, nos separa dos amigos. Por isso, o pior efeito do pecado é a separação. Por isso, Paulo, então, diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça de tudo para que essa bem-aventurança, esse estado espiritual seja marcante na sua vida e com isso outras pessoas sejam atingidas por essa vida plena diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela salvação, por essa bênção, a alegria do perdão. Por isso, aqui o salmista, ele diz que quando nós temos um coração grato, nós somos renovados, abençoados, restaurados. Porque o pecado envelhece a nossa vida, envelhece os nossos ossos, envelhece o nosso coração. Por isso, queridos, quando confessamos, somos renovados, restaurados, como a águia. Quando ela está com 40 anos, ela tem que tomar uma posição na sua vida, ela precisa renovar, ela precisa ser restaurada. E ela, quando é restaurada, ela vive mais 30 anos. Por isso nós precisamos ser restaurados pelo Senhor, como fazia ou como faz a águia.
Nós precisamos fazer como Johann Sebastian Bach. Ele disse, e em cada partitura, em cada música que ele escrevia, ele fazia questão de escrever no final da página, para a glória de Deus. Vamos viver para a glória de Deus, pois ele fez tudo por nós. Por isso, há um hino muito importante, muito interessante, que nós não cantamos muito hoje, mas é um hino muito bonito que diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Tá? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ó mercê sem igual. Ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Este hino foi composto por Horácio. Ele era um médico famoso e ele então combinou com a família uma viagem. Ele tinha 4 filhas, todas pequenas, e ele então foi viajar com a sua esposa. Mas no momento da viagem aconteceu um imprevisto, ele não pôde ir. A esposa foi com as meninas e ele disse: depois eu vou. Em seguida eu vou, assim que eu resolver o problema aqui, eu vou. E a esposa foi, em uma viagem de navio, e houve um problema no navio, e as 4 filhas deste homem veio a falecer. E ele então foi embora, foi viajar depois, porque a esposa já estava do outro lado do oceano. E ele foi, e na volta, a esposa então disse para ele: foi mais ou menos aqui que o navio afundou. E ele então escreveu esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Ó mercê sem igual. Sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, graças dou a Jesus. Que Deus te abençoe, jovem. Que você seja um jovem feliz. Que você possa contagiar a vida de outros jovens, a vida da sua família. É a minha oração, é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui transmitindo uma palavra para esses jovens tão preciosos. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles. Enche-os com a tua paz, com a alegria do teu Espírito Santo. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço.